Pode. Posso me apresentar para vocês, então. Na verdade, eu sou uma terapeuta meio estranha, meio diferente. Eu sou terapeuta integrativa, né? Mas estou muito ligada com o controle das emoções, porque eu acho que é a partir do conhecer as tuas emoções, saber o que existe no teu subconsciente e tu transforma a tua vida. Isso é muito bom, porque, né? Isso é sim, ótimo. eu cheguei à conclusão... Agora, né, nesse momento que a gente está passando aí de tanto estresse, né? Ninguém está sabendo o que fazer, como se posicionar, falta de dinheiro, de tudo. Então, realmente, saber cuidar das emoções é muito importante, né? Porque, olha só, o título que a gente sugeriu, que a gente conversou, né, é o que o nosso subconsciente tem a ver com as nossas emoções. Para mim, o subconsciente é o cérebro das emoções. Tá? E o mais incrível foi com a prática na minha vida que eu fui descobrindo a importância de limpar o subconsciente. Porque, Ana, eu passava me perguntando o seguinte: nossa, mas eu estou pensando positivo, meu Deus do céu. Hoje eu acordei e disse, você próspera, e toda vez que eu penso assim, a minha vida não sai do lugar, piora. Aí eu tive uma grande sacada vendo muitas pessoas que eu acompanho, pessoas que eu admiro muito dentro da área, Joey Vitale, Greg Braden, Elaine Oribe, entre outros, que disseram o seguinte: o cérebro é elétrico, ele envia, mas a força de receber, quem faz é o coração, ele é magnético. Precisa ter emoção no né? Tu tem que ter a emoção junto, mas não é só isso. Tu tem que ter uma emoção. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Se eu disser para mim mesma, eu sou rica, e no meu subconsciente eu tenho minhas crenças que me limitam e dizem para mim, tu não é nada, quem nasceu pobre morre pobre, é muito difícil, a vida lá fora está muito complicada, tu não vai conseguir. Quem é que ganha? É a tua mente ou o teu subconsciente? É o teu subconsciente. E mesmo que tu deseje alguma coisa, o subconsciente, ele é um reservatório das memórias, do que tu já viveu, certo? Eu nem vou falar de vidas passadas, nada. É do útero até o momento que tu estás hoje. Então, é um reservatório de memórias, é um reservatório de crenças que te passaram, e é um reservatório daquela visão infantil que nos primeiros momentos de vida, foi passando na infância, tu via as coisas. E como tu interpretava aquilo. Então, nós somos esse conjunto internamente. O que a gente tem que fazer? Tá, então tá, Sara, tu já falou então que é o subconsciente, tá, o que é? Eu nem sei quais são as minhas crenças que me limitam, por exemplo. Eu sempre dou um exemplo. O que está te bloqueando? É prosperidade, é um amor, ali estão tuas crenças. Tudo que te limitam, ali estão as tuas crenças. Então começa a pensar. Eu faço muito um trabalho da gente, não é nem hipnose, na verdade, da gente refletindo, conversando sobre a infância, conversando sobre como é que era a tua mãe. Tu traz muito dos teus antepassados. Sem dúvida. É incrível. Foram coisas que você ouviu, você não lembra mais, mas o subconsciente, ele lembra muito bem. Mas está lá, guardado. Tá guardado. E o que o ego e o subconsciente querem? Te prejudicar? De maneira nenhuma. Ele quer te proteger. Te protegendo de algo que ele desconhece. Então, olha, fica na tua zona de conforto, porque nós conhecemos a zona de conforto. Nós sabemos como é que é. Então, tu fica aí que é melhor para tudo.
E aí tu tem várias ferramentas que tu consegue, inclusive, eu brinco, mostrar para ele que como a maneira que tu tá vivendo não tá legal. Como isso tá te trazendo tristezas, frustrações. Eu tenho, eu não gosto de chamar o Ho Oponopono de ferramenta, tá? Porque o Ho Oponopono para mim é muito mais do que uma ferramenta. O Ho Oponopono para mim é como se tu tirasse uma chave, é um código do universo que foi nos dado. Eu encaro ele como uma oração de libertação. Que ele, ok, ele não é uma oração, é meio que um mantra, né? Que a gente fala, mas tu repete e, não sei, é uma libertação o Ho Oponopono para mim. Para mim, exato. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram que não existe o errado, porque cada ser humano é de uma maneira. Então, eu sempre digo, não fica atento se eu estou respirando legal, se é assim que tem que pensar, porque tu está com a tua mente sempre para fora. A tua maneira é a correta. A tua maneira é como tu deve fazer. Te atém nisso. O Ho Oponopono, para mim, como eu disse, é um código que alinha as três mentes. A mente, o pensamento, a mente consciente, a mente inconsciente ou subconsciente, como tu quiser chamar, e a mente supraconsciente. Porque é o inconsciente que se comunica com essa mente supraconsciente. E o que tu tem que fazer? Tu tem que alinhar essas três mentes. O Ho Oponopono ajuda na limpeza do inconsciente, muitas vezes sem você estar lá no passado, revivendo aquelas angústias, mexendo na ferida. Por quê? Porque quem limpa, eu chamo de divino criador, a consciência, como tu quiser chamar. Sim. Tu entrega a ele essa limpeza. E ele faz o que tem que fazer. Então, por isso que para mim o Ho Oponopono, no meu trabalho que eu faço, eu utilizo muito. Porque ele tem... Eu acho o Ho Oponopono maravilhoso. Porque ele vibra em 1000 Hz. Ele tem uma vibração quando tu... Porque assim, ó, eu digo para muita gente, não importa que tu acredite ou deixe de acreditar, faz. Porque pouco importa isso. Não precisa. Eu me lembro de uma história do Joe Vitale, que ele colocando que tinha um cara que vendia carros. E ele dizia, Joe, eu não estou conseguindo vender esses carros. O que eu faço? Limpa. Como assim limpa? Repete eu te amo, repete as 4 frases, faz o que tu quiser. E ele diz, mas eu não acredito, não importa. Repete. Ele é ainda campeão de vendas de automóveis nos Estados Unidos. E ele diz assim, ó, não sei o que é, mas eu faço. Eu faço porque abre as minhas portas todas. Né? Então, para mim, o Ho Oponopono, você acreditando ou não, faça. E eu tenho resultados incríveis. Eu ensinei para o meu marido há uns 2 anos atrás, e ele estava num momento um pouco difícil. Ele começou a fazer, foi a melhor coisa, assim, limpou. E ele até hoje continua fazendo. Então eu utilizo essa... É facilzinho. Ele é tão fácil e tão complexo ao mesmo tempo, porque quando tu diz as palavras, tu usa códigos de gratidão. E não essa gratidão, tudo é grato. É aquela gratidão que vem da alma. Por tu conhecer a tua essência. O perdão. E o perdão, para mim, é tão interessante que o perdão, ele é... Tu não tá perdoando... O perdão, mas eu tenho que perdoar a pessoa. Não, tu tem que perdoar o sentimento que tu está tendo dentro de ti. Sim. Eu gosto muito de contar... Que precise conviver, ou que... Não, nada disso. É simplesmente tirar isso, esse lixo, né, que está dentro. Esse lixo, exato, esse veneno que tu toma todos os dias. Eu vou contar uma outra história. Eu gosto muito de contar histórias, tá?
É uma história da Oprah. A Oprah chegou, parou com o carro na frente de uma loja e ela viu do outro lado uma mulher que tinha feito muito mal a ela. E ela olhou aquela mulher e todos aqueles sentimentos vieram à tona. E ela observou que a mulher estava feliz, estava com um amigo, tinha dinheiro, estava indo comprar o que ela queria numa loja bem cara na frente ali. E ela se observou e ela disse, o mal sou eu que estou fazendo para mim. Aquela pessoa está muito bem e eu estou aqui com todos esses rancores. E é isso que eu vou liberar a partir de hoje. Exatamente. Eu vou liberar essas mágoas, eu vou liberar esse sentimento dentro de mim. Então, isso tu está limpando o teu inconsciente. É muito importante. Então, olha só. Aqui vamos dar algumas dicas práticas. Olha, eu tenho... Tá, tudo bem, Sara, eu entendi. Eu tenho crenças, eu tenho bloqueios, eu tenho que entender essas crenças, por que elas estão no meu inconsciente e por que é o inconsciente que reflete lá fora. A ciência descobriu hoje que o coração tem muito mais neurônios e neurotransmissores que o cérebro. Fundação, deixa eu ler aqui, ó. O meu inglês é péssimo, tá? Neurônio. Fundação, Fundação Hertz-Mat, uma coisa assim, tá? Que a estrutura do coração tem um poder imenso. Sim. Tá? E ele envia para o cérebro muito mais informações do que o cérebro envia para o coração. Então ele é de uma potência incrível. Então a gente já sabe que a mente, ela tem o poder dela, da criação, sem a criação mental, tu não cria teu holograma, mas ela não tem poder de te trazer de volta o que tu quer. Então, o sentimento que tem esse poder de trazer de volta o que tu quer. Só que se tu tá com um monte de lixo lá dentro, tu tem que criar um espaço vazio para que tu consiga botar novas coisas que tu queira na tua vida. Exatamente. Né? Como que a gente faz isso? Eu já dei uma dica simples que você pode fazer sozinha. Porque a coisa mais importante que eu descobri em tudo isso, nós somos 100% responsáveis por tudo que ocorre nas nossas vidas. Sem dúvida. E aí o papel de vítima acabou. Porque tu não tem mais quem culpar. Mas tu é culpado das coisas? Não. Tu é responsável pelas coisas. Né? Pelas tuas emoções, da maneira que você lida, maneira que você pensa. Gente, as emoções são tão importantes que eu qualifico que 90% das nossas doenças físicas nascem nas emoções. Exato. Deixa eu pedir uma coisinha para o pessoal que está aqui. Tem uma setinha ali, se vocês quiserem apertar na setinha e mandar para pessoas que vocês conhecem, que acham que é legal elas ouvirem, mandem, por favor. E tem os coraçõezinhos também, que quanto mais coraçãozinho vier, mais tempo o Instagram nos deixa ficar batendo papo aqui. Oba! Adorei! Um monte de corações. Viu? Olha só que legal. Cheio de corações aí. Vamos lá, Sara. Adoro. Adoro. Eu estava dizendo, então, olha a importância de nós, olha a responsabilidade que nós temos. E, então, tem certas coisas que a gente pode ir treinando a nossa mente e as nossas emoções. Eu sempre digo assim, hoje eu acordei dizendo, não vou fazer live nenhuma. Não vou fazer porque eu vou me expor, porque o julgamento do outro, porque isso, porque aquilo, porque... Tu viu como a gente se boicota? Sem dúvida. Então, o tempo inteiro. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar o julgamento que eu tenho dos outros. Quando eu olhar e julgar os outros, eu vou entender um pouco o que tem aqui dentro do meu inconsciente. Porque sempre quando tu julga alguém e aquela frequência bate em ti, tu tem aquilo que tu tem que limpar aquilo. Então, a gente julga o outro por aquilo que nós temos interno, né? Interno. Então, olha que legal. A gente já começa a se observar. Porque essa observação, nós somos, olha só que bacana,
uma consciência que habita um corpo, e não um corpo que tem uma consciência. Isso. Nós temos, a nossa composição é feita de átomos. Tudo é feito de átomos. O núcleo do átomo é energia pura. Então, nós somos seres de energia pura. Exato. Olha o poder que nós temos dentro de nós. Então, eu sempre digo, o poder não está na Sara nem na Ana que está aqui conversando, divulgando ideias. O poder está em cada um que está aqui. Tu acessar o teu poder é fundamental. É fundamental para o teu crescimento. E a gente tem que ter muito em conta que temos essa responsabilidade. Não nos ficar nos culpando de maneira nenhuma. Mas a responsabilidade da nossa saúde, da nossa prosperidade, dos nossos sonhos. Então, vamos começar a nos observar um pouco mais. O julgamento que eu tenho do outro. Eu poderia estar aqui, olha só o que está acontecendo aqui agora. Eu não estou me enxergando. Eu não sei como é que eu estou, eu não sei nada. Tá? E eu estou muito tranquila agora. Porque eu entreguei isso. Com certeza. Eu entreguei isso. Uhum. Sabe? Eu não estou mais preocupada com o que as pessoas estão pensando. Não. É uma liberdade tão grande, não? É libertador. É libertador. É libertador. Gente, eu tenho 58 anos. Eu tenho 58 anos. E, olha só, tem crença, as pessoas têm uma crença que essa idade é uma idade assim, bom, acabou, né? Tu só tem que tomar Lexotan e esperar a morte chegar, porque o que tu vai sonhar? O que tu vai... O teu libido... Olha, tudo crenças que estão lá dentro. Isso não existe. É o óculos que a pessoa vê o mundo lá fora. Sara, esse não tem nada a ver com a gente. Tu tá com 58, eu estou com 60, estou começando uma nova... Eu estou criando novas coisas que eu preciso ter novas... outras atividades. O plano A já foi, o plano B já foi, agora eu estou criando o plano C, que eu acho isso fantástico. E você sabe que... Eu estava conversando hoje com uma colega aqui de educação física, que ela é personal sênior. E ela me chamou para uma live amanhã para a gente falar e tal, porque eu disse, eu preciso de ajuda, porque eu tenho alunos, pessoas de 40, 50 anos, não, agora não é mais para mim fazer exercício. Gente, o que é isso? Tá em casa agora esperando a morte bater na porta? Não, vida é maravilhoso. Exatamente isso. Eu estou passando pela melhor fase da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. E existe uma alegria interna, uma alegria que não importa o que aconteça lá fora. Isso que eu queria colocar para vocês. Nós temos duas escolhas. Ser feliz ou não. Sim. Crise sempre vai existir. Sem dúvida. Problemas lá fora sempre vão existir. Mas o mais importante de tudo é a resposta que tu dá a cada um desses desafios que tu tem na tua vida. Exato. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi ser feliz, não importa o que tenha lá fora. Porque eu desenvolvi uma confiança. Porque eu já fiz muita merda na minha vida. Desculpe o nome. Nunca? Quem nunca? Já fiz muito. Já fiz. Quando eu queria estar no controle, quando eu imaginava que eu que comandava. E eu descobri que não sou eu que estou no controle. Existe uma inteligência muito maior no controle de tudo isso. Existe uma frase boa que quem fala é a Luísa Helena Trajano, né? A dona da Magazine Luiza. E ela fala assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, eu aprendi essa frase, eu acho fantástica, é isso mesmo. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Não, eu quero ser feliz. Tu quer ser feliz. Então, se nós escolhemos, em primeiro lugar, a gente veio para cá para viver com amor, leveza e alegria. Uhum. Quem que nos impede?
todos os conceitos que nós temos dentro de nós. Então, eu sempre quando converso com as pessoas que me procuram, eu disse, primeiro vamos limpar esse lixo do que tu acha que é verdade. Isso. Na vida. E as pessoas o que tu acha? Acreditar que era verdade também, né? Exato. Então, desde pequenos, a gente traz conceitos da nossa ancestralidade, a gente traz visões de mundo e a gente aceitou muitas coisas. Então, em primeiro lugar, isso. Eu escolhi viver com leveza e alegria, ponto. Porque eu sei que tem uma inteligência muito maior coordenando tudo isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer o que está lá dentro do meu inconsciente, eu tenho que limpar para coisas novas entrem dentro. Porque eu vou te dizer uma coisa que eu vi praticamente na minha vida. Não adianta eu fazer 1000 cursos, não adianta eu meditar, não adianta eu pegar a tabela das emoções e lá dizer eu tenho que ter coragem, enquanto lá dentro existe medo. Escolher ser feliz. Então, como é que nós vamos tentar ser felizes? Como é que tu vai, então, ver o mundo lá fora com leveza e alegria? A partir do momento que tu sabe que tu é uma consciência, que tu tem crenças que te limitam, pensamentos que te boicotam, e tu é um observador da realidade. Saber assim, tu é filho do Criador. Tu é uma co-criadora, tu é co-criadora, quem cria realmente é ele. Então, entrega nas mãos de quem entende. Leve a vida mais leve. Entenda o que tu está passando, por que tu estás passando por algumas coisas. Limpa o teu inconsciente. Tenha sonhos na tua vida. Perceba como tu pode criar o que tu quiser para a tua vida. Tanto que tu tenha um alinhamento dessas 3 mentes. Tu transforma isso. Exato. É muito bacana. Eu não sei se tu queria falar alguma coisa. Não, eu estou concordando contigo, estou te ouvindo, e na verdade, a gente tem essa coisa de a gente precisa pensar, a gente precisa acreditar e ir, porque de fato, como você falou antes, não é só o pensamento, é a emoção, porque não adianta eu desejar e eu não ter a emoção de já estar lá, sentindo aquilo, deixar o subconsciente sentir, né? E muito importante, tu sabe que eu aprendi uma oração com o Greg Braden. Ele é um cara incrível, participou do Livro Segredo e outras coisas, mas ele é um cara fantástico, tá? E ele disse assim, um dia um amigo meu que é um xamã, um índio norte-americano, me convidou, tinha uma seca impossível onde nós estávamos. E ele me chamou para que a gente fizesse uma oração para a chuva vir. E ele ficou muito empolgado, vamos sim, vamos lá fazer a oração para a chuva vir. Aí o xamã foi era um círculo que ele tinha numa floresta, ele estava de pé descalço, entrou no círculo, e ele ficou 1 minuto dentro do círculo, saiu e disse, podemos ir. E ele perguntou, mas tu já fez a oração? Que oração é essa? E ele disse, eu pisei, estava com os pés no chão, eu senti a chuva nos meus pés. Eu senti o cheiro do orvalho, da terra molhada. Eu senti caindo no meu rosto a chuva. Maravilhoso. Porque é real. Quando tu ora dessa maneira, tu não está pedindo, tu não entrou no ciclo da carência. Por favor, eu quero. Se tu quer, tu não tem. Exato. Essa é a verdadeira oração que todos nós deveríamos fazer. Agradecer pela nossa saúde, que bom. Mesmo, Jesus já dizia, né? Primeiro sentir para depois ter. Primeiro tu tenha fé, depois as coisas se materializam na tua vida. Exato. Então, isso é muito importante.
aqui, para mim, isso aqui está além da fé. Porque a fé, tá bom, eu sei que eu vou ter, mas neste momento ele já sentiu, né? A emoção veio. Quando você tem a emoção, se concretiza. Sim, gente, é uma. Tu pode dizer que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma arma. Uhum. Que tu pode usar de uma maneira boa ou ruim, porque é uma arma. Gente, quando tu pensar em alguma coisa, o cérebro, ele não entende palavras. Ele entende a figura e a emoção. Emoção. Se eu disser, e a forma. Se eu disser maçã para ti, automaticamente não vem a forma da maçã na tua mente? Bem, Se eu disser para ti agora, carcatru, o que vem na tua mente? Nada. nada. Tu não sabe o que é? Então, quando tu cria uma forma unida com a emoção, é um poder incrível. E quando tu estás sem aqueles conceitos de eu não posso, eu não mereço, comigo é diferente, qual é a história que nós contamos para nós todos os dias? É de vitimismo? Eu não posso, eu não tenho, não tá, mas para mim é diferente. Eu ouço isso diariamente. Não, mas para mim é diferente. Eu disse, bom, tu é um ser de outro planeta. Sim. Porque tu não. As leis do universo para ti não funcionam. Uhum. Porque elas funcionam para todo mundo. Então, quando nós descobrimos esse poder que nós temos, quando nós alinhamos esse poder, quando nós temos gratidão, amor no coração. Porque para mim, o amor verdadeiro e genuíno não é um sentimento, é um estado de consciência. Porque é transformador. O universo, ele é alegria e amor. E quando tu vibra na mesma sintonia do universo, a tua vida se transforma. Tu querendo ou não, ela se transforma. E muitas coisas que para nós eram importantes já não são mais tão importantes. Mas acaba acontecendo. Sim. E outra coisa que se eu pudesse dizer para vocês é o seguinte: seja você. Não entre num molde para agradar os outros, para agradar quem for, porque o teu fluxo ele fica tranquilo. Quando tu é você, quando você é aquilo que veio ser na vida, não existe empecilhos. Quando você entra numa caixa apertada, onde você se entrega ao conselho do outro, a opinião do outro, a vida do outro, você bloqueia esse fluxo da vida. Vocês já viram, se eu quisesse vir com meu cabelo cor-de-rosa, porque eu tô afim de vir. Muita gente ia julgar, não, esse cabelo não dá, né, Sara? Pode parar. Mas eu quero meu cabelo, eu quero ser o que eu sou. Porque tu já viu uma árvore com umas folhas amarelas e eu chego e digo para ela, nossa, essas flores, não gostei dessa flor amarela. Tá pouco se lixando para mim. Ela é o que ela é. Claro. E assim nós temos a prosperidade e a abundância. Porque a prosperidade e a abundância não é só a tua conta bancária. É uma união de coisas. É quando tu é leve, tu é feliz, tu faz o que tu gosta, tu tem dinheiro, que é uma coisa muito boa. É um conjunto de coisas que te fazem ser feliz. E quando a gente consegue unir essas coisas, tu é próspero, tu é abundante, tu tá em sintonia com a natureza. E livre, né? E livre. Gente, é a coisa mais maravilhosa que existe. O sentimento que eu... liberdade, né, gente? De ser não, o que você quiser. Exato. De ser o que tu quiser ser. Sabe? Mas isso não significa que tu não ama o outro. Quando eu estou dizendo, bom, o problema é teu, não significa. Muito pelo contrário. Quando tu tá plena, quando tu tem sentimentos que te
elevam o coração, é um sentimento que vem lá de dentro. Tu passa isso para as pessoas. As pessoas gostam de... Elas nem entendem, às vezes, porque elas querem estar do teu lado. Sabe? É muito bacana isso. E eu gostaria que... Eu quero dizer para o mundo as minhas transformações. Eu quero mostrar para as pessoas a minha vida como é. Gente, eu passei por vários períodos. E não pensem que eu estou falando tudo isso e eu já resolvi tudo na minha vida. Não. Eu tenho medo, claro. Eu tenho tristeza, eu tenho... eu brigo lá com o meu companheiro, eu brigo com a telefonia lá que não está me dando a internet que eu quero. Mas sabe qual é a diferença? Todos nós, né? É a resiliência que tu tem. É a volta por cima que tu dá. Resiliência é fundamental na vida da gente. É fundamental. Sim. Todo mundo é muito importante. Vários momentos na minha vida. Se eu não tivesse tido resiliência, uma hora que não dá, a gente não consegue, a gente fica paranoico, medo. E agora, o que vai ser? Não, vai lá, mudou? Muda, ok, aceita. Aceita, mas trabalha para ir para o lado que você quer, mas não entre em desespero, né? Resiliência é muito importante. Exato. Ficar de alma boa. Exato. Por isso que é muito importante tu alinhar tua mente, teus sonhos, a emoção que tu vibra e o mais importante também, a ação. Porque não adianta eu ficar sentada dizendo assim, bom, eu hoje sentei e eu quero muito 100 mil na minha conta. Então eu já pensei, já vibrei e tô parada. Não. O universo é ação. É ação. O universo é ação o tempo inteiro. A Ana está aqui, ela fez uma ação para estar aqui. Ela foi lá, ela me convidou, eu aceitei, assim como outras lives maravilhosas que tu está tendo aqui, que eu acompanho. Às vezes eu não acompanho ao vivo, mas eu vou lá dar uma olhada depois, porque às 19 eu tenho o papo de valor e às vezes eu não consigo te acompanhar. Você tem o seu... Então... Tá live agora, né? Que tá sendo bem legal. E olha só esse momento que nós estamos vivendo. Gente, vocês podem mudar o vírus lá fora? Não. Não posso, não está nas minhas mãos. Eu posso mudar o que eu estou sentindo aqui dentro. Exato. Eu posso mudar a visão de mundo que eu tenho lá fora. Porque uma coisa, eu sei, lá fora é um reflexo do que eu tenho aqui dentro. É aquele coletivo do que tu tem dentro de ti e as pessoas têm. Então, se existe caos lá fora é porque existe caos aqui dentro. Se existe violência lá fora é porque existe violência aqui dentro. E não adianta a gente começar a gritar, espernear, porque o outro é isso. Não, é um reflexo. O universo é um grande espelho que te reflete. Quando eu falo a ti, é as pessoas em geral. Então, gente, existe crise lá fora? Existe. Existe crise lá fora. E eu vou te... Então, e o dinheiro está muito curto? Está curto? Para mim não está. Eu vou dizer que foi o momento que eu mais ganhei dinheiro. Mas está todo mundo sem... Por quê? Porque eu mudei internamente. Eu mudei as minhas concepções de vida. E é isso que eu sinto na Ana, por exemplo. Depois eu vou contar para vocês o que a Ana representou na minha vida. Para mim, nós somos... Vou até mudar um pouquinho, vou contar essa história. Nós somos amigas de juventude. E olhem bem... Uma delícia, né? Uma delícia. E olha bem o seguinte, a Ana, ela é linda hoje, ela sempre foi lindíssima. Como é hoje, tá? E daí a gente saía juntas e eu dizia, yes, vou sair junto com um mulherão desses, vai sobrar pra mim alguma coisa muito legal, porque ela, nossa,
todo mundo ficava olhando e eu vi, ó, a gente sai no lucro com essa mulher maravilhosa. Então faz muito tempo que a gente se conhece, a gente viveu momentos muito bacanas. Muito É legal. muito bom estar aqui contigo. Porque, eu hoje moro em São Paulo, não, há 22 anos eu já estou em São Paulo, né? Que eu saí de Porto Alegre, a Sara continua lá, mas a gente pode ficar um tempão sem se ver, sem se falar, mas continua essa coisa legal. Ah, é uma pessoa muito especial, Sara. Somos e não nos damos conta. Esse momento, para mim, está sendo único. Porque tu viveu o presente. Eu não sei amanhã o que vai acontecer. O passado passou. O futuro eu não sei. Sabe? Mas tem uma coisa do futuro que é bem interessante. Se tu olhar para você hoje, o que tu está pensando e o que tu está sentindo vai ser o que vai acontecer daqui 2 anos, 1 ano, meses. A partir do que tu te transforma hoje. Então eu vou dizer para vocês, se vocês receberam algum chamado, dizer sim, eu vou mudar minha vida, sim, eu quero melhorar, sim, eu quero ver que crenças são essas, vou começar a fazer um Ho'oponopono para limpar. Tem o livro do Joe Vitale, tem cursos aí por aí com pessoas muito legais fazendo também. E olha só, se vocês ouviram o chamado, então hoje vocês podem construir o eu do futuro. Hoje começa a transformação, agora, nesse exato momento. Não precisa esperar, né? Não precisa esperar, não precisa esperar nada. Todos nós aqui, nesse momento, ajudamos um pouco. E olha que importância, toda vez que tu muda, tu transforma o mundo e nem te apercebe. É verdade. Nem te apercebe. A gente tu muda. Só se transforma, mas não. A gente transforma o mundo mesmo. O mundo. E nós viemos para ser feliz. Nós viemos para viver com leveza e alegria. Exato. Está nas nossas mãos. O que eu quero ser? E vou deixar uma pergunta para vocês. O que te impede de ser feliz hoje? O que te impede de mudar? O que te impede? Se tu mudasse hoje, e se você ficasse agora, como você está, como é que seria? Com a mesma vibe? Não sei o tempo, Anaí, senão eu fico aqui falando. Foi uma delícia estar aqui. Gente, maravilhoso. Eu não sei se alguém tem aqui, olha, estou ouvindo muitos elogios, adorando, obrigada. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta para fazer para a Sara. Se não, a gente vai já indo para o final, começar a encerrar, porque temos poucos minutinhos mesmo, já vamos encerrar. Então, para que não corte no meio do nosso assunto, né? Sara, amei, gratidão imensa. Tava com saudades de ti. Eu também. Eu te acompanho, mulher. Eu te acompanho porque tu tem uma energia que me faz muito bem. Muito bem. Gente, é lindo ver. Entra aqui em cima, segue a Sara. Tá? Me segue também, quem tá aí ainda não segue. Sim, obrigada pelos coraçõezinhos, todo mundo. Eles estão aqui, ó, pulando, saltitando. Foi muito gostoso, foi assim, a minha sensação é que foi de uma leveza muito grande. Foi bem gostoso mesmo. Eu sou imensamente grata a você por essa oportunidade, uma oportunidade que transformou minha vida. Eu acho lindo ver você, a mulher que tu te transformou. E eu acho que tu tem que passar isso para o mundo inteiro, essa transformação. Quem tu te transformou hoje é lindo de ver. Tu é inteira. Querida, você... Que rasgação de seda, né? Sempre.
Tu teve uma transformação também muito espiritualizada, maravilhosa, fantástica. E assim, a gente está aqui para isso, né? A gente precisa Sim, crescer, a gente precisa estar sempre melhorando mesmo, né? É isso que todos sim, queremos. sim. E eu sou grata a todos vocês que estão aí, sintam a minha energia, sintam realmente o amor que eu tenho por tudo que eu disse e por tudo que eu faço. Sentimos bastante. Pode ter certeza. Sara, beijo grande. Muito obrigada. Gratidão enorme. Obrigada a todo mundo que ficou aqui nos ouvindo, né? Ouvindo a Sara. Foi muito bacana mesmo. Obrigada, gente. Uma ótima noite. E a gente volta, hein? Outra hora a gente volta. Tá bom? Beijo grande.